continuidade, né, às nossas aulas da parte de cultura e civilização, a gente vai ver algumas curiosidades relacionadas à Austrália. Então, a Austrália é um país que ela tem como o idioma do inglês o que a gente chama de inglês nativo. Entretanto, não quer dizer que esse é o idioma original australiano. Na verdade, os aborígenes tinham seu idioma e quando eles foram colonizados pela Inglaterra, foi adotado o idioma inglês como o idioma oficial da Austrália. Aqui está a bandeira da Austrália, ela tem o Cruzeiro do Sul, porque representa que ela está no Hemisfério Sul, é uma das colônias, ex-colônias inglesas que ficaram no Hemisfério Sul, e essa parte aqui que representa a parte da bandeira do Reino Unido. Então, toda vez que você vê uma bandeira semelhante a essa, você entende que o país foi colonizado pela Inglaterra. Tanto é que eles têm uma bandeira que não é oficial, mas que eles utilizam para poder dizer que as cores, na verdade, da Austrália é verde e amarelo, tal e qual o nosso Brasil. Essa disputa entre a questão oficial e a questão cultural é uma coisa muito antiga na Austrália, né? Então a gente tem muitas curiosidades relacionadas a isto. A curiosidade número 1 é o termo Aussie. Ele é muito ouvido durante os jogos da seleção da Austrália, que, por sinal, como eu falei, usa as cores verde e amarela. E é um termo que é utilizado para chamar um australiano, para designar tudo que é australiano. E às vezes é simplesmente chamado de Oz. A curiosidade número 2 diz respeito ao termo Barbie. Barbie é uma gíria local para barbecue. Barbecue, obviamente, é churrasco, mas na verdade no Brasil se popularizou como molho para churrasco. A curiosidade número 3 o que quer dizer Outback, né? Tem até um restaurante famoso aqui com esse nome. Outback é uma região da Austrália que é muito árida, que é desértica, que ocupa praticamente 75% do território australiano. E é muito famoso lá porque tem muita coisa diferente, né, dos outros desertos que a gente está habituado a ver. A curiosidade número 4 é o Arat. O que é isso? É uma flor australiana, é uma flor que só ocorre na Austrália. Vocês vão ver durante esse vídeo que tem coisas que só ocorrem na Austrália devido a ser uma ilha-continente. E o fato dela ser dessa forma, a fauna e a flora se desenvolveu de maneira muito peculiar. A questão número 5 é o kookaburra, que é um pássaro tipicamente australiano, muito famoso, e ele é o símbolo da Austrália. A curiosidade número 6 é o jackaroo. Jackaroo é uma curiosidade, um termo que é bem utilizado lá. Alguns chamam de jackaroo, outros chamam de jackaroo. As duas pronúncias estão certas. E é uma gíria para os fazendeiros que criam ovelhas. Quando é uma mulher na mesma função, se chama jillaroo. Porque Jack e Jill são termos para quando seria o que a gente equivale a nós a Maria e João. Certo? Então, quem trabalha na estação, quem é um aprendiz, quem quer se tornar proprietário de uma empresa que cria bois, ovelhas, etc., normalmente é chamado de jackaroo. Questão número 7. Alice Springs é uma cidade no meio do deserto australiano, certo? E ela é perto da famosa rocha Uluru, que é essa rocha que a gente está vendo aqui no final. Ela tem essa particularidade de ser um platô, né? De ser o topo ser todo achatado. Então, por isso que esse local é muito famoso. A curiosidade número 8 é o estado da Victoria. Ele tem esse nome por causa da Rainha Victoria da Inglaterra, que foi a Inglaterra, obviamente, como eu já disse, foi a colonizadora da Austrália, e por isso que fizeram a cidade em sua homenagem. Por que o nome se chama Austrália? Austrália é o país que vive no austral. E o que é austral? Austral é a região sul, o hemisfério sul. Certo? Boreal é o norte, austral é o sul. Número 9, Tumba. É um nome que é de origem, na verdade, aborígene. É o nome de uma cidade no estado de Queensland. E é a cidade dos jardins, porque foi lá que os primeiros botânicos, devido à peculiaridade da flora da Austrália, se instalaram. Existem jardins maravilhosos, todos falam muito, como vocês podem ver na foto. Muitas dessas flores não são nativas, mas os botânicos também as levaram para ver se elas se adaptavam bem ao clima da Austrália.
A curiosidade número 10, Queensland. É um estado australiano conhecido como a terra das bananas. E por que se chama assim? Não é porque eles produzem bananas, é porque ele tem um clima tropical, muito semelhante ao nosso, aqui em Recife. Número 11, Drover. Drover é o pastor que anda a cavalo, seria o cowboy australiano. Então, quando você ouvir Drover, sabe que é uma pessoa que trabalha com fazendas de ovelha, principalmente. Número 12, Billabong. É uma fonte de água no meio do deserto. A gente não viu lá o deserto? Então, Billabong, ele é uma fonte como se fosse um oásis. E Billy é uma forma curta de dizer Billabong. Então, se você ouvir falar de Billy Font ou de Billabong, você sabe que é sobre essa fonte, né? Número 13, Gold Coast Rita. O que é isso? Rita não é um nome de mulher na Austrália, não é tão simples assim. É a abreviação de Margarita. E eles fazem umas opções frozen, como vocês podem ver aí na foto. O Gold Coast Rita é uma margarita frozen feita de limão, triple sec e tequila. O que é triple sec? É uma espécie de champanhe, né? Porque a gente chama aqui tudo de champanhe, mas na verdade o prosecco, né? Número 14, Down Under. Traduzindo literalmente, significa lá embaixo. Por que se chama lá embaixo? Porque estamos no hemisfério sul. Então, a Austrália, que está aqui em destaque no mapa, é chamada de terra lá embaixo, Down Under, porque era sempre como os ingleses que estão aqui, ó, se referiam. Número 15. Sheilas and Blokes. Sheila é uma gíria para mulher, garotas, e blokes para rapazes. É muito comum você encontrar nas portas dos banheiros Sheilas e blokes ao invés de homem e mulher. Na Austrália, ele tem a maior população costeira do mundo. Ele é um país continental, ele tem 8 mil milhões de quilômetros quadrados. Entretanto, tudo é cercado pelo mar. Então, o número de praias é gigante, é número 11 mil. Eles têm uma vibe muito da praia, eles têm muito essa coisa de ter um clima de praieiro. É como se todo mundo tivesse meio que um perfil surfista na Austrália. Então, 85% da população vive ali. Que dá mais ou menos 20 milhões de pessoas, vamos combinar com uma quantidade muito grande. E isso vive todo mundo em 50 quilômetros de litoral. Eles todos vivem nessa parte aqui, que eles curtem muito essa coisa da praia, né? Número 17. As bebidas alcoólicas não podem ser vendidas em supermercados. Os países, como a Austrália, é um dos que mais consomem bebida alcoólica no mundo, principalmente vinho e cerveja. Eles produzem cervejas artesanais, eles também produzem vinhos, que são maravilhosos, reconhecidos internacionalmente. Né? Existem 60 regiões vinícolas, em cidades como Sydney, Adelaide, Melbourne, e ele apresenta muitas leis restritivas contra o álcool, justamente por causa dessa grande produção de bebida e grande consumo. Então, o supermercado não vende, e só em lojas que têm licença para vender ou em bares que comercializam essa bebida. E esse consumo não pode ser em locais públicos, como o caso de rua, praias e parques. Então tem que ser, muito parecido com o esquema de consumo da Inglaterra, do Reino Unido, que é um consumo em que você só faz nos pubs. Normalmente vocês veem nos filmes os pubs, né, subterrâneos, aquela coisa meio underground, justamente porque o consumo na rua é proibido. Número 18. É costume comer carne de canguru. Você vai encontrar isso no supermercado, como você vê aí na foto. A terra dos cangurus, né, como assim é conhecida a Austrália, ela tem 50 milhões de cangurus, o dobro da quantidade de pessoas que vivem no país. Eles têm 25 milhões de pessoas vivendo. Então imagine, vocês têm 50 milhões de cangurus, 25 milhões de pessoas, e dessas 25 milhões de pessoas que existem, 20 moram no litoral. É muito estranho que o animal seja caçado e comido, mas isso aí vem de milhares de anos devido aos aborígenes, e se ganhou muita força nas grandes cidades, né? Então eles consomem bastante. Dizem que é saborosa, né? Não sei se experimentaria. E por mais que ela tenha leis rígidas para o abate do animal, há um grande incentivo à sua caça e consumo, porque o aumento vertiginoso da população representa um risco à biodiversidade local. Então eles preferem comer a carne do canguru em açougues especializados, porque isso não traria uma grande quantidade de bois e búfalos para a Austrália, porque a Austrália já teve grandes problemas com relação aos animais, de inserir animais que não são da sua fauna e flora, espécies da sua fauna e flora, e sendo assim, quando inseriam, tinham grandes problemas. Eles já tiveram problemas com gatos,
superpopulação de gatos, superpopulação de coelhos, superpopulação de ratos. Se vocês se interessam por isso, coloquem aí praga de rato, praga de coelho, praga de gatos na Austrália. Você vai ver, é uma coisa absurda, gigante, porque parece um mar de animais. Então você não tem nem onde pisar no chão, é fora do comum. Então eles consomem a carne de canguru na forma de hambúrguer, salsicha, bife, todo jeito. Número 19. A população australiana, a maior parte nasceu em outro país. Certo? Eles são normalmente de origem europeia, escocesa ou inglesa. Obviamente também tem descendentes alemães e italianos. Atualmente a população aborígene corresponde apenas a 2,5% do total que foi. Porque eles foram dizimados pelos ingleses quando chegaram lá, né? Boa quantidade de pessoas que vivem na Austrália nascem em outro país. Em torno de 25% da sua população é composta por estrangeiros. Esses fatores tornam o país muito amigável para estrangeiros e ótimo para fazer o intercâmbio. Se você tem interesse em fazer intercâmbio, é interessante que você dê uma olhada no meu vídeo sobre imigração. Nele eu falo como emigrar para a Austrália, se você se interessa. Número 20. Melbourne, que é uma das cidades mais interessantes, melhores para se viver no mundo, porque ela está no ranking, né, tá no topo do ranking há 7 anos. É uma cidade que tem uma alta qualidade de vida, é um ótimo lugar para se viver, o top 10, né? E ela ainda tem, na Austrália ainda tem Perth e Adelaide como um dos destinos também que são muito procurados e que tem alta qualidade de vida. 21. A Canberra é a capital, por não ser uma cidade costeira. Muita gente pensa que Melbourne é a capital da Austrália, mas na verdade é Canberra. Na verdade houve uma votação porque Canberra não... O pessoal diz que foi por causa dessa questão, porque havia um impasse, havia uma complicação e tal. Então em 1908, Canberra foi escolhida como a cidade, como capital da Austrália, mas o motivo não foi bem isso. Havia um consenso que deveria ter uma cidade que não fosse costeira para não ter ataque, né, de colonizadores, e além disso também para que quando doenças, então ela ficaria mais protegida. Exemplo de nós, né, que temos Brasília, que fica dentro do país, não fica nessa região costeira. Nós já tivemos como Salvador e Rio de Janeiro como nossa capital, então isso foi mudado. Mesma coisa lá. Então hoje é a capital da Austrália. Acha que é Sydney, acha que é Melbourne, mas na verdade é Canberra. Sydney e Melbourne são as cidades mais famosas. 22. A Austrália foi a primeira nação a permitir o voto feminino. Desde 1901, a Austrália deixou de ser colônia da Inglaterra e eles conseguiram, por meio do Commonwealth Franchise Act de 1902, a nação independente também permitiu que as mulheres votassem e fossem votadas em nível nacional. Durante a década de 1890, as sufragistas haviam ganhado muita força na Austrália. O sufragista é um movimento feminista que muita gente confunde com coisas muito equivocadas que são colocadas na mídia. Se você quer realmente saber a história do feminismo, se você quer realmente saber qual o objetivo, qual o propósito do feminismo, acho muito interessante você, então, partir para estudar essas sufragistas. Inclusive existe um filme sobre esse assunto, e os resultados desse movimento sufragista trouxe muitas vitórias precoces comparadas com o mundo da questão do papel da mulher e do homem. 23. O Wallaby. O Wallaby é uma espécie de pequeno canguru, é um marsupial, certo? Então existem vários tipos de canguru, um deles é o Wallaby. 24. Há animais que só existem na Austrália. Vocês estão vendo os exemplos aí, né? 80% das plantas e animais só podem ser encontrados lá. Então, a gente tem o dingo, o bilby grande, a equidna, o cisne negro, o vombate, o ornitorrinco, o canguru, o emu, o koala. Interessante falar sobre o ornitorrinco, que quando os ingleses levaram o ornitorrinco para a Inglaterra, muita gente não acreditou que esse animal existia, que eles tinham pegado partes de animais e juntado para dizer que era um ornitorrinco. Por que existe? Como é que é o ornitorrinco? O ornitorrinco, ele é mamífero, entretanto ele põe ovos. Ele tem bico de pato, mas esse bico é feito de couro. Ele tem glândulas venenosas abaixo de uma das unhas das patas, e ele é um animal que vive na água, mas também vive na terra. A alimentação dele é totalmente feita na água, entretanto ele dorme e habita mais a terra, é bem peculiar os hábitos dele. E ele tem cauda de castor. Ele também tem um pelo muito semelhante, que produz um líquido muito semelhante, um óleo muito semelhante aos dos patos e aos dos pinguins, que faz com que ele fique aquecido mesmo na água e que ele não fique molhado a sua pele, só molha o pelo.
Então temos outros aqui, ó, alguns estão extintos, então, como a quagga, o wallaby de rabo preto crescente, o emu negro, né, ou the King Island emu, tem o wallaby tulash, tem o bandicoot pé de porco, o Norfolk caca, o bilby pequeno e tem o lobo da Tasmânia, ou tigre da Tasmânia, que vocês devem conhecer como Tais, né, o desenho lá que é desenho animado, né, lá da Turma do Pernalonga e tudo mais. Na Austrália vive também o animal mais letal do mundo. Nas suas águas tem um animalzinho de 1,5 cm, que vocês estão vendo aí na foto, tá um pouquinho maior que o tamanho real, certo? É um animal, aí na tela vocês vão ver aí com o dobro do tamanho que ele é, para você ver o quão pequeno ele tá. E ele é uma água marinha de Irukandji. Irukandji é um termo na verdade, aborígene, tá? E ele causa pânico nos banhistas nas praias de Queensland, porque é muito difícil de ser visto devido à sua cor, né? Que é praticamente transparente, também ao seu pequeno tamanho. E cada um dos tentáculos tem uma grande quantidade de veneno. É muito comum na Austrália ter muitos animais venenosos, tá? 25. Algumas das maiores estrelas da cultura pop internacional são australianas. Então, Hugh Jackman, Nicole Kidman, Cate Blanchett, Russell Crowe, eles são todos ou nascidos na Austrália ou naturalizados australianos. Margot Robbie, Heath Ledger, né, que fez o Coringa, Iggy Azalea, Sia, Nick Cave, então o pessoal do AC/DC. Então é muito comum você ver esse pessoal, Kylie Minogue. Então são pessoas que são muito famosas no mundo inteiro e que são australianos. 26. A Austrália foi originalmente povoada por condenados britânicos. A exemplo do Brasil, quando começaram a colonizar a Austrália, obviamente era um país, ainda não era nenhum país, era apenas um território. A Austrália era um país muito desconhecido, muito difícil, apesar das suas riquezas naturais, não tinha os confortos de Londres, obviamente. Então eles mandavam, os colonos eram ex-condenados britânicos ou condenados britânicos que não tinham valor para eles. Então se eles morressem, se eles adquirissem doenças, não importavam. Então eles mandavam aqui. Não é muito diferente do pensamento português ao mandar degradados e prostitutas para o Brasil. Então eles usavam como trabalhadores, porque eles construíam as primeiras cidades e o número de condenados era muito maior que de outros colonos. Então, o último navio que trouxe condenados foi em 1853. Então, você estava longe dos luxos da corte. Não é? Você estava morando num país em que ele estava em construção e possivelmente não tinha nenhum tipo de conforto. 27. A água da descarga gira para o outro lado. É um negócio que a gente chama de efeito Coriolis. No Brasil e na Austrália, a água, todo mundo que está no hemisfério sul, a água gira com uma velocidade de rotação, no sentido de rotação diferente. No hemisfério norte, ele gira para a direita, no hemisfério sul, para a esquerda. Então, aqui no Brasil e na Austrália, a água gira no sentido contrário, certo? E quanto mais estiver próximo ao Equador, maior vai ser a velocidade de rotação. Certo? Então, se vocês tiverem essa curiosidade, vocês olhem aí, quando a água estiver girando aí na descarga ou na pia e tudo mais, você vai ver que a nossa gira é tão igual ao da Austrália, ou seja, gira para a esquerda.